Horóscopo para o dia 28 de março de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que tenha que dedicar toda a sua atenção a algumas situações neste domingo, correndo o risco de ter de refazer caso venha a se desviar. Porém, é comum que vários desses tipos de atividades sejam particularmente chatas, e a tentação de se dispersar com qualquer coisa é bastante factível, onde até formigas caminhando pela parede se tornam bastante interessantes. Embora não seja prazeroso, não haverá outra alternativa, a não ser se concentrar no que for necessário, pois apenas com a resolução terá tempo para as demais coisas, e cada segundo de distração poderá se converter em mais minutos ou horas de trabalho, assim como numa montagem de castelo de cartas. Touro. Haverá a tendência a dedicar mais seu tempo para assuntos espirituais, ou mesmo que não seja diretamente, se conectar a algo que tente elevar seu astral, como entrar em contato com algum tipo de arte, como a música. Embora nos faça sentir mais vivos, não será apenas a questão de realizar práticas espirituais ou consumir alguma arte que provocará a mudança, mas o mais importante de tudo é que você tenha real intenção em se melhorar. Afinal, pegando o caso da música, podemos ouvir 10 delas com palavras realmente motivadoras e com ritmos que nos deixam animados, mas se não fizermos qualquer esforço para nos levantar, podemos ouvir outras 90 que de nada vai adiantar. Em outras palavras, procure verificar se, caso tais formas não conseguirem levantar seu astral, se não é você mesmo o responsável em se colocar para baixo, talvez na esperança de receber algum tipo de recompensa, como a atenção dos outros. Gêmeos. Seus sonhos serão a pauta de seu domingo, e por conta disso poderá passar o dia inteiro cogitando na possibilidade dele se realizar, embora haja nada de prático. E será exatamente essa praticidade que terá de trabalhar, pois se você tem a vontade de que se realize, não é apenas pensando neles que vai fazer se concretizar, mas sim correr atrás para trazê-lo ao plano físico. Aliás, dependendo de seu empenho para tornar seu sonho em realidade, poderá obter revelações importantes, como descobrir que para alcançar era mais fácil do que imaginava, e pela falta de atitude prática adiou bastante a realização, além de que é possível ir mais além, e isso se não vier a descobrir respostas para perguntas que carregou em sua vida até o momento, mas que não encontrava em nenhum lugar. Em outras palavras, sair do planejamento e partir para a ação promete ganhos extras. Câncer ou Caranguejo. Será importante colocar o foco em seus sentimentos neste domingo, pois é possível que não venha a ter a real noção de como eles estarão, e isso se não começar a atribuir o que sente aos outros. Que nossa expressão revela como estamos, isso não é segredo, mas muitas vezes estamos inconscientes em relação a isso, e uma das coisas que poderá colocar uma luz nisso será o que atrairá para você neste dia, onde atrair situações felizes poderá ser um excelente sinal, mas se situações tristes começarem a te rodear, é um sinal de alerta. É possível que majoritariamente nem esteja num poço de tristeza, mas haverá algum aspecto de sua vida em que está, e isso se reflete fora. Uma maneira de conseguir detectar a origem, de modo que consiga se resolver internamente, é observar o contexto da situação atraída. Se você conseguir abstrair a essência, conseguirá chegar até a fonte, podendo colocar um sentimento mais adequado a ela, nem que para isso precise resolver algo no plano físico. Leão.
Você terá uma grande capacidade de concretização neste domingo, de modo que muito do que vier a fazer, meio que como se tivesse um ímã, conseguirá atrair no momento e no lugar certo. Com as coisas acontecendo a seu favor, será interessante não desejar plateia, mas ser discreto. Isso porque, com outros percebendo seus golpes de sorte, embora nada tenha a ver com sorte, mas fruto de sua frequência vibracional, acabar por querer atender os desejos da galera e esquecer dos próprios. Certamente você terá uma lista considerável de coisas para utilizar essas contribuições do universo, e valerá mais a pena aproveitá-la para suprir suas necessidades reais do que realizar exibicionismos. Virgem. Será importante prestar atenção em como você estará quando for fazer algo, pois se vier a realizar alguma atividade com má vontade, a tendência é que acabe por dar errado. Às vezes, quando isso acontece, costumamos jogar a culpa no objeto que quebrou, no contexto do evento e até mesmo de que outras pessoas estavam torcendo contra. Porém, uma coisa é certa, que é o fato de que tudo o que realizamos com pouco empenho, raramente dá certo, e quanto mais delegarmos a responsabilidade às condições externas, mas nosso interior não está legal, mais difícil de dar certo se torna. Em outras palavras, procure colocar seu coração, estando por inteiro no que for fazer, pois desta maneira não apenas aumenta as chances de dar certo, como também dá vida ao resultado. Libra ou Balança. Será um excelente dia para prestar atenção nos valores que anda nutrindo dentro de si, de modo que venha a conseguir atrair para sua vida situações realmente agradáveis. Isso porque o que atraímos em nosso exterior apenas o que plantamos internamente, não sendo possível realizar a colheita de algo diferente. Digo isso porque provavelmente poderá dar mais atenção a prazeres imediatos, e que se vão na mesma velocidade que chegam, em vez de prazeres realmente duráveis. Pegando a representação de seu signo, que é voltado para relacionamentos, comece a se perguntar se seu relacionamento consigo mesmo é firme ou eventual, pois se procurar mais receber a atenção do outro sem ser capaz de dar atenção a si próprio, mesmo que consiga um relacionamento com chance de prosperar, poderá drenar a energia da outra pessoa, e ela simplesmente sumir de sua vida. E não estou falando apenas de casamento, mas incluindo os de amizade. O mesmo em relação à beleza, se a que gera dentro de si é durável ou simplesmente ocasional, fazendo mudar seu conceito do que é belo na mesma velocidade com que pisca seus olhos, e assim vive pulando de galho em galho, sem possuir algo durável, pois a cada novidade, tudo é descartado, vivendo em plena superficialidade. Se lembre que os efeitos que gera para sua vida não estão sujeitos apenas como você sendo o projetor, mas como receptor também, ou seja, atraindo situações em que também poderá ser tratado como algo superficial, ou seja, sendo trocado numa velocidade tremenda, o que não é agradável. Aproveite esse domingo para se firmar mais em áreas que talvez tenha levado na brincadeira, de modo que não seja tratado como brinquedo também. Escorpião. Você poderá sentir o chamado a olhar para suas necessidades, entendendo que como os outros precisam ser supridos, você também precisa. Provavelmente nos últimos dias tenha abrido mão de suas necessidades para ajudar a outros, ou simplesmente abandonado algo importante por se sentir culpado pelo fato de outros estarem em situações desfavoráveis.
Porém, é chegada a hora de perceber que, embora a dificuldade alheia possa doer em você, o fato de se desapegar de suprir suas necessidades não resolverá o problema do outro, mas apenas aumentar o número de pessoas com problemas, e que, se procurar atender o que você precisa, será uma pessoa a menos no mundo em algum tipo de sofrimento. E se conseguir olhar mais além, se lembrará que apenas podemos dar o que temos, e se sua necessidade for atendida e haver pessoas com carência do que conseguiu, poderá ajudar, diminuindo ainda mais o número dos sofredores. Embora seja uma lógica fácil de se chegar, é algo praticamente ignorado, ao menos no Brasil, onde se tem adotado a cultura de que, se outros estão tristes, é errado sentir felicidade, quando o ideal seria que houvesse o maior número de pessoas felizes para que se pudesse doar parte da felicidade aos demais, resolvendo muita coisa. Em outras palavras, embora vozes externas possam vir a você dizendo que é errado se sentir bem, com a possibilidade de aproveitar oportunidades de ouro, tape seus ouvidos e vá em frente, pois será dessa forma que conseguirá resolver sua vida, e sua vibração ser espalhada, intencionalmente ou não. Seja a tocha acesa para acender as demais, em vez de apagar para se colocar na mesma condição dos que estão com as tochas apagadas numa caverna escura. Sagitário. É possível que você sinta que alguma coisa ande travada em sua vida, até porque essa percepção poderá se refletir em acontecimentos externos. São aquelas situações desagradáveis que aparecem de tempos em tempos em sua vida porque há algo que ainda não aprendeu sobre a essência dela, que certamente é a causa da repetição, e enquanto não for capaz de reconhecer e mudar sua postura, mesmo que seja apenas vibracionalmente, esses pequenos atrasos vão continuar a aparecer, em vez de finalmente ter uma vida com plena fluidez. No entanto, sinais vão aparecer dando uma dica sobre o que precisa resolver, e deverá ficar esperto em relação a situações repetidas de seu dia, que podem ser diferentes na forma, mas os conceitos são iguais. Se conseguir parar e analisar na primeira vez, melhor ainda. Contudo, se for capaz de reunir o conjunto de situações travadas e analisar o que há em comum conceitualmente entre elas, terá grande chance de acerto em encontrar o que precisa ser mudado. Dependendo do que for, poderá ser difícil, mas não por ser algo de outro mundo, e sim por ser um padrão cristalizado. Entretanto, se for capaz de se dedicar a se livrar de tal vício, será bastante recompensado, sendo possível perceber já nas pequenas mudanças, incentivando-o a seguir em frente. Capricórnio. É possível que alguma coisa venha a te desanimar neste domingo, mas que será importante você ser capaz de levantar sua cabeça e olhar não a parte, mas todo o contexto, pois somente assim poderá perceber que tais situações sejam necessárias para alcançar seus objetivos, não importam quais sejam. Afinal, nem sempre tudo o que desejamos pode ser conseguido pelo mesmo caminho, e muitas vezes situações fora de nosso controle acontecem para mostrar meios mais fáceis, ou que promovam resultados melhores. Em outras palavras, são presentes camuflados do divino, mas que somente conseguimos perceber se tivermos a capacidade de elevar ou manter nossa frequência vibracional elevada. Caso contrário, confundimos com fracasso. Aquário. Sua capacidade de ser guiado para situações semelhantes à sua frequência vibracional estará bastante alta, o que exigirá cautela. Será um dia em que talvez seja mais inteligente frear seu espírito de contestador de tudo, de modo que não seja carregado ao mais intenso caos,
e por se envolver tanto, não ter as condições necessárias para transmutar sua vibração, possibilitando que saia dessas situações desagradáveis. Não significa que deverá fechar os olhos a injustiças ou situações em que enxergar outras pessoas que precisam ampliar a mente em vez de permanecerem presas a limitações, mas que deverá escolher muito bem as brigas a comprar. Sei que para você poderá ser difícil, mas será necessário agir com bastante sabedoria, de modo que possa ter um domingo suportável. Peixes. As decisões que poderá ter de tomar neste domingo deverá ser realizada com bastante precaução, e se você puder se basear apenas em suas capacidades, melhor ainda. Isso porque tudo leva a crer que algumas pessoas não tão bem intencionadas tentem ter algum tipo de influência em suas decisões, de modo a se beneficiar do resultado, enquanto você se complica. Por mais que os argumentos apresentados pelos outros sejam os mais bonitinhos, ou que cheguem a gerar algum tipo de comoção caso venham a se colocar em papel de coitados, procure se guiar pela intuição, em vez de se levar pelas aparências. A chance é alta de que haja muitas coisas não faladas envolvendo ao resultado mais correto, e se não deixar se iludir pelo que vê ou ouve, conseguirá chegar a ele. Eu sei que para você é difícil agir com coração frio, mas para que haja maior corretude, será necessário, como o arcano maior 8 do tarô tradicional, a carta da justiça. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.